Meus irmãos e irmãs, nesta Santa Missa, nós pedimos a Deus que nos encontre também, que nós encontremos Jesus. Perdão. O encontro com Jesus é realizado no caminho. Por isso, diante deste Evangelho, Deus pergunta para mim, Deus pergunta para você, onde você anda? Será que você anda no caminho? É no caminho que nós descobrimos Jesus Cristo. Ele vai se auto-intitular, eu sou o caminho. Por isso o caminho de Emaús é o caminho do cristianismo, é o caminho da experiência, da vivência, do entendimento. Jesus ensina para eles, Jesus provoca a fé deles, questiona a fé deles, Jesus fica com eles, Jesus parte o pão para eles. O partir o pão é a Eucaristia. O ensinar a palavra desde Moisés aos profetas é a liturgia da palavra. Eles acreditaram no caminho, pela palavra, pela Eucaristia. O que é a vida cristã? É uma caminhada. A vida cristã é feita da palavra, é alimentada pela palavra. E a vida cristã é alimentada pelo pão partido. O pão da Eucaristia, Jesus que se parte e reparte para que nós vivamos esta comunhão, para que nós sejamos alimentados. Por isso, levantemos e que nós possamos, a partir dessa Eucaristia, tomar as nossas decisões, escolher o caminho, tomar posse da nossa vivência cristã, voltar para a comunidade. Os dois voltaram para a comunidade, voltaram para a igreja, e são os apóstolos que confirmam. Aí está a missão da igreja. A igreja confirma pela autoridade dos seus bispos, pela autoridade apostólica, a igreja confirma a fé dos irmãos. Por isso, ao procurarem os 11 apóstolos, eles foram confirmados na fé. Pedro vai dizer para eles, aquilo que vocês experimentaram, nós também experimentamos. Vocês estão dizendo que Jesus está vivo e nós já sabemos que Ele está vivo. Por isso, agora que vocês sejam confirmados naquilo que creem, porque aquilo que vocês creem é aquilo que a igreja crê. Por isso a importância de caminhar na comunidade. Bonito também a primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, a cura de Pedro com aquele paralítico na beira do templo, na porta formosa do templo. Quando a gente escuta esse evangelho vem muito ao encontro da nossa realidade de hoje. Muitas pessoas hoje que nós encontramos nas ruas, que nos pedem dinheiro, que nos pedem alimento, que nos pedem oportunidade. Diante dessa palavra, nós olhamos para o sofrimento humano causado pela doença, ele era paralítico, pela miséria, pela pobreza, pela falta de recursos, falta de alimento, falta de casa, falta de moradia. Também pelo sofrimento causado pelo uso das drogas, né? A gente sabe que muitas pessoas que moram nas ruas têm algum vínculo com a dependência química. Não podemos generalizar, não são todos, mas uma grande parte tem alguma relação com a dependência química. E uma relação de vício mesmo, uma relação de dor e de sofrimento causado por essa doença, né? Que é o alcoolismo, que é essa doença que é o uso da maconha, o uso da cocaína, o crack e outras drogas derivadas dessas, além das drogas sintéticas que são menos usadas nas ruas e mais usadas pelos jovens nas grandes festas que eles participam.
Por isso, diante disso, nós nos sentimos como Pedro e Paulo. Eu, padre, falo para vocês, eu me sinto como Pedro e João. Pedro e Paulo não, Pedro e João, ali diante daquele paralítico. Eu não posso fazer nada, eu não tenho nada para dar para ele. Porque mesmo o dinheiro que eu tenho não significa nada para ele, não vale coisa alguma para ele. Diante do sofrimento humano, nós vemos a nossa impotência, nós vemos a nossa incapacidade, nós vemos a nossa insignificância. O que eu posso fazer? Muitas vezes nada. E aí é interessante que, diante da nossa fraqueza, vem a graça de Deus. E a graça de Deus usa Pedro para curar aquele homem. Por isso, diante do mal, das drogas, do vício, da miséria, da falta de dinheiro, da falta de alimentação, dos problemas de saúde mental, nós, como cristãos, temos que usar a nossa fé. Temos que usar a graça de Deus como grande remédio contra essas situações. Não é fácil. Nós sabemos que a cura, a libertação, a redenção que Jesus nos deu não foi um passe de mágica, mas foi uma vida, uma doação, um sofrimento, uma entrega, uma cruz, para que nós pudéssemos ser salvos. Mas a gente tem que começar. Nós temos que fazer alguma coisa, algo que está de verdade ao nosso alcance. Pela graça de Deus, nós podemos realizar muitas coisas. Eu chamo a atenção diante desse problema da indigência, da falta de dignidade das pessoas que pedem, que ficam mendigando às vezes o essencial, o pouco. Eu chamo a atenção para algo hoje que está muito acontecendo por causa da pandemia, por causa do isolamento social. Muitas pessoas estão transmitindo muitas lives, até o Padre Márcio, a paróquia São Guilherme, tem feito lives. Obviamente que as lives que nós produzimos, o conteúdo que nós produzimos é um conteúdo oficial da igreja, ou seja, a Santa Missa, as orações, a doutrina. Então aqui está uma mensagem oficial da paróquia São Guilherme para todos os seus fiéis e todos os cristãos católicos que buscam a fé. Mas assim, muitos têm feito lives por aí e brincado com uma questão que é muito séria, que é a dependência química, que às vezes encontra uma porta na nossa vida através do álcool. O álcool que muitas vezes é porta para muitas drogas, seja o cigarro, a maconha, a cocaína, e nós, como famílias, precisamos ficar atentos a essa realidade e não deixar com que essa cultura da diversão baseada em substâncias químicas, porque o álcool é uma substância química, o cigarro também, a maconha também, a cocaína também, que a nossa alegria não seja uma alegria por causa de substância química, por causa de drogas, que a nossa alegria não venha do álcool, que a nossa diversão, que o nosso bem-estar não seja alimentado por drogas. É importante que nós vivamos bem, sejamos felizes e alegres, sem precisar usar nada disso. E muitas vezes, através de muitos vídeos que têm sido transmitidos hoje de música, tem se propagado a cultura do álcool, onde a criança, o adolescente, o jovem, ele só se torna uma pessoa da moda se faz uso dessas coisas. Está errado. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Padre, mas não é todo mundo que bebe álcool que vai usar droga. Não é todo mundo que bebe álcool que é alcoólico, que é dependente do álcool. É verdade, meus irmãos, mas não existe estrela na testa. Não tem como nós prevermos nada. É muito difícil. Cada um é cada um. Por isso, se nós tomamos muito cuidado com a droga, ou melhor, com o mal que é o coronavírus, devemos tomar cuidado também com essa cultura que entra na nossa casa. Quantos adolescentes e jovens
podem testemunhar para nós hoje que quando foi na festa, ele só entrava na festa, no sentido, ele só conseguia entrar no clima da festa se ele bebesse ou usasse alguma coisa. Se não, era como se ele tivesse excluído ali daquela grande celebração daquela festa. Isso é muito importante. A gente perceber assim, eu não preciso tomar nada para entrar no clima, para me divertir, para eu namorar, para eu paquerar, para eu dançar. Não preciso de nada disso. Nós precisamos nos conhecer mais, descobrir o nosso valor, a nossa dignidade, as nossas capacidades, e através das nossas escolhas, né? Porque quando a gente fala desses problemas em uma pessoa de condição de rua, é muito difícil ser resolvido esse problema. Mas então previnamos, né? Vamos prevenir, prevenindo através do cuidado com essas realidades. Eu sempre falo aqui na missa e repito, que a vida na mendicância, a vida de esmola, a vida na rua não seja uma alternativa para nós. Que nós não coloquemos essa hipótese, nem de brincadeira. Cuidado com aquilo que você brinca, com aquilo que você levanta a voz para proclamar, porque o mal está em torno de nós. Então não há hipótese de eu entrar numa vida dessa. Eu não posso brincar e nem pensar nessa possibilidade. Ah, mas a minha vida está difícil. Mesmo assim eu vou lutar, eu vou enfrentar, eu vou buscar outros meios, mas isso está fora de questão na minha vida. É muito importante isso. Quantas pessoas ameaçam seus familiares dizendo, eu vou morar na rua, eu vou pedir esmola, eu vou morar debaixo da ponte. Nem de brincadeira digamos isso. É um caminho difícil, sem volta, caminho de morte, caminho de destruição. Não é um caminho para um filho, para uma filha de Deus. Olhando para essas pessoas, a gente olha e pensa na mãe deles, no pai deles, naqueles que o amam. É inimaginável uma pessoa que nós amamos estar numa situação dessa. Que nós sejamos misericordiosos, alimentando o faminto, vestindo nu, dando abrigo àquele peregrino, visitando o doente, visitando o preso, mas que nós também trabalhemos contra tudo isso, para que o mal não tenha vítimas, para que o mal não tenha coração para habitar. Que Deus nos abençoe. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.